O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de pinheiro, de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e irmãs? Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma liturgia bem fácil para a gente entender. Eu gostaria, meus irmãos e irmãs, de contar para vocês, antes de falar da palavra de Deus, da história do cego e da lanterna. Alguém já ouviu essa história? Levanta o braço se alguém já ouviu. O cego e a lanterna. Pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão no buraco. Então, havia uma pequena vila, um homem cego conhecido pela sua bondade, pela sua simplicidade. Ele costumava sair todas as noites com uma lanterna acesa na mão, caminhando pelas ruas silenciosas naquela aldeia. E meus irmãos, certa vez, um jovem, ao vê-lo, não se conteve no seu sorriso e comentou: para que essa lanterna, se você não enxerga nada? O cego, muito sereno, respondeu: essa lanterna não é para mim, mas para aqueles que enxergam. Sem a luz, eles poderiam esbarrar em mim ou se perder no caminho. A resposta do cego silenciou aquele jovem, e eu tenho certeza que também silenciou muitos de nós, e estamos pensando: um cego com a lanterna na mão. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala hoje que nós conhecemos as pessoas através do que elas falam, e é verdade. Nós vivemos numa sociedade cheia de problemas, e depois da pandemia ficou pior ainda, não é verdade? Problemas mentais. Nós conhecemos as pessoas não por elas serem, mas por aquilo que elas dizem. Perceba lá dentro de casa, muitas vezes o nosso pai, nossa mãe fala de dor, de sofrimento, de depressão. Pode ter certeza
essa pessoa está numa ansiedade danada, essa pessoa está com depressão, ela está angustiada porque ela fala daquilo que ela sente no seu coração. Ou então das outras formas como nós ouvimos aqui. A pessoa fala daquilo que o coração está cheio. Se ela fala muito mal das pessoas, faz fofoca, com certeza, meus irmãos, ela não está bem consigo mesma. E se fala mal do outro para você, com certeza já falou mal de você para o outro. Então essa parábola, essa pequena história, a história do cego com a lanterna, nos conduz o ensinamento aqui do evangelho deste domingo. Pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois no buraco, é verdade. Primeiro lugar, o ensinamento que Jesus quer nos trazer nesta noite, nessa celebração. Reconhecer, meus irmãos, a nossa própria cegueira. Esse é o primeiro passo para a nossa conversão. Assim como o cego, ele sabia da sua limitação, ele sabia, meus irmãos, das suas cegueiras. E nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer nossas cegueiras espirituais. Quais são as nossas cegueiras espirituais? Quantas vezes nós caminhamos na escuridão, e caminhamos na escuridão do orgulho, da raiva, da vingança, da tristeza. Quantas vezes nós caminhamos nesta situação, e o verdadeiro perigo, meus irmãos, não é ser cego. O verdadeiro perigo não é ser cego, mas agir como se enxergássemos tudo. Muitas vezes somos vaidosos, achamos que enxergamos tudo. E quando percebemos, meus irmãos, nossa cegueira, temos passos para a gente melhorar nas nossas fragilidades. Então este é o primeiro ensinamento. Reconhecer nossas misérias, nossas fraquezas, reconhecer nossas cegueiras, para a gente melhorar um pouquinho nas nossas atitudes, nas nossas conversas, dos nossos procedimentos com os irmãos. Segundo ensinamento da palavra de Deus do Evangelho, a lanterna. O que seria a lanterna desse cego? Palavra de Deus. Palavra que converte. O cego usava a lanterna para iluminar o caminho dos outros, mesmo sem poder ver. A palavra de Deus é essa luz para nossos passos, meus irmãos. Portanto, antes de nos colocar numa posição de guias, em primeiro lugar, nós temos que permitir que essa palavra de Deus entre na nossa mente, entre no nosso coração. Então a lanterna da palavra de Deus, ela precisa entrar na nossa vida, no nosso coração, que ela vai nos iluminando, e a partir dessa iluminação, vai revelando as nossas falhas. Quando nós nos encontramos diante da presença de Deus, desta palavra, Ele vai revelando a nós tudo aquilo que somos, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Então, a palavra de Deus é o segundo ensinamento para buscarmos a conversão. Você tem meditado a palavra de Deus? Você se deixa conduzir por essa palavra? Essa palavra de Deus tem sido uma luz para você, meu irmão, como uma lanterna que vai iluminando a sua vida, iluminando a vida da sua casa, a vida da sua família. E, meus irmãos, o terceiro ensinamento, o primeiro, ver dentro de nós mesmos as nossas fragilidades, reconhecer nossa cegueira. Segundo, é a palavra de Deus. Terceiro, uma palavra muito simples, mas muito profunda: se guiar pela humildade. Quem é humilde
reconhece a sua fragilidade. Aquele que deseja guiar o outro, ele precisa ser, em primeiro lugar, ser guiado por Jesus. Quem é guiado por Jesus, passa a ser guia para o outro. O primeiro passo é esse: ser guiado pela palavra de Deus, ser conduzido por Ele. Então, é a palavra de Deus que vai à frente. Então, meus irmãos, é muito importante pensar um pouquinho. Esta palavra, ela entra na minha vida. Nós não podemos esperar do outro. Eu preciso com o meu testemunho. Se eu escuto esta palavra de Deus, eu reconheço minha fragilidade, me deixo conduzir por esta palavra, e o meu testemunho é um testemunho verdadeiro, autêntico. E o quarto ensinamento, a luz de Cristo. O verdadeiro guia é aquele que aponta para Cristo. Você tem sido guia para o seu irmão? Quando as pessoas vêm reclamar falando de outras pessoas, qual é a sua atitude? Você aponta para Jesus? O verdadeiro guia deve ser como São João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse é um verdadeiro guia, que não aponta problemas, que não fica olhando o cisco nos olhos dos outros, mas que apresenta a solução. A vida apresenta sempre meios para que a pessoa possa viver essa graça do dia a dia, meus irmãos. Eu gostaria, na minha família, pais, você que conduz seus filhos, você é guiado pela oração? Mães, você que conduz seus filhos, você é guiado pela palavra de Deus? Nas nossas comunidades, líderes de pastorais, agentes de evangelização, a sua vida é enraizada na Eucaristia, na palavra de Deus? Se for, você é um verdadeiro guia. Na nossa vida pessoal, todos nós, antes de querer aconselhar ou corrigir alguém, precisamos pedir que Deus, em primeiro lugar, revele nossas fragilidades, revele nossas dificuldades, revele tudo aquilo que a gente gostaria de ser, mas que não somos. Deixarmos as nossas hipocrisias. Concluindo essa palavra, meus irmãos, que a história do cego com a lanterna nos inspire a sermos pessoas humildes e simples diariamente, buscando a luz do Cristo. Só assim poderemos ser instrumentos de Deus, instrumento de paz e de alegria. E meus irmãos, encerrando, que a gente possa buscar nesta palavra razões para vivermos a nossa fé com coerência. Amém? Assim seja.